Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do Zé Café. Hoje com um convidado que vai trazer um tema que é bastante falado. Eu vou apresentar para vocês o Dr. Rodolfo, que é especialista em direito. Ele é um advogado previdenciarista. Estou certo? Tá certo. Tá certo. Sou advogado previdenciarista. Isso. E ele vai se apresentar agora, mas eu sempre peço a vocês que curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo, passem para os seus amigos. Nos comentários, vocês sugiram convidados, assuntos, coisas que eu possa tratar aqui, para divulgar informação de qualidade. Por isso que eu trago sempre pessoas aqui que são especialistas no assunto. Então agora eu vou deixar a palavra com o Rodolfo, que vai se apresentar. Rodolfo, por favor. Obrigado, Zé. Eu me chamo Rodolfo Merguizonha, sou advogado especialista em direito previdenciário, com ênfase aí no regime geral de previdência, que é o que nós conhecemos hoje como INSS. Eu sou formado desde 2010, na verdade 2010 foi o ano que eu fui aprovado no exame de ordem, mas trabalho aí inserido nesse universo do direito previdenciário desde 2003, na ocasião em que eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia como auxiliar administrativo. Depois esse escritório me deu a oportunidade de cursar a faculdade de Direito. Eles acabaram pagando aí metade dessa minha universidade. Que legal. E mais para frente, depois que eu me formei, eu acabei virando sócio desses advogados que já atuavam na área do direito previdenciário. E depois, em 2019, foi quando nós dissolvemos essa sociedade e eu abri um escritório, que hoje é a Merguizo Advogados, junto com a minha irmã Raquel Merguizo também, com quem eu trabalho até hoje. Então, mas assim, você quase que foi levado com naturalidade para a área previdenciária. Perfeito. A minha esposa Raquel, ela até brinca com isso. Minha esposa também se chama Raquel. Ela até brinca com isso, falando que eu não escolhi o direito que me escolheu. Porque tudo foi caminhando para isso, né? Então, porque eu comecei a trabalhar sem pretensão nenhuma de me tornar um advogado nessa área e a coisa foi caminhando para isso, né? Porque eu estava ali, vi uma oportunidade, e acabei abraçando essa oportunidade, sobretudo quando surgiu a oportunidade de eles pagarem metade da minha universidade, que eu não tinha condições na época nenhuma de pagar isso sozinho. O salário que eu ganhava não seria o suficiente para manter essa faculdade e arcar com todos os gastos que eu tinha naturalmente. Então, fiz a faculdade, meu relacionamento com esses meus sócios era excelente, e aí quando eu concluí a universidade, eles perceberam ali um potencial, me chamaram para dentro, vamos dizer assim, né? Rodolfo, quer se tornar sócio do escritório? Fizeram uma proposta, eu abracei, trabalhei com eles aí 9 anos, né? Direto, seguidos, 9 anos, e depois que nós dissolvemos essa sociedade, eu resolvi abrir o meu próprio escritório. Então hoje você tem seu escritório junto com a sua irmã. Perfeito. Os dois atuam na mesma área. Os dois atuando na mesma área. Ah, que legal. Do direito previdenciário, que é o regime geral de previdência, quando a gente fala aí de INSS. O INSS passou por algumas reformas. O INSS ele começou até com outro nome. Tem quanto tempo esse sistema? Nossa, o sistema é antiquíssimo, Zé. Eu nem sei te precisar. Assim, mas assim, vamos trazer para... O INSS. O INSS, na verdade, ele tinha outro nome, né? Ele foi... Enfim, mas talvez década de 40, década de 50, teve já alguma ideia de previdência social lá atrás, né? E sim, nós tivemos uma mudança considerável agora do regime geral de previdência, sobretudo os regimes próprios também da parte de servidores públicos. Mas a grande reforma que ocorreu foi agora em 13/11/2019, né? Tem um tempinho já atrás, e isso mudou consideravelmente aí o que nós entendemos hoje como os benefícios previdenciários, né? Então, deixou essas regras mais rígidas, vamos dizer assim. Exatamente. Então, vamos lá. Isso me leva a uma pergunta. Que tipos de aposentadoria ainda existem hoje? Olha, Zé, eu posso até te trazer um exemplo aqui, tá? Então,
antes da reforma, o que basicamente nós tínhamos dentro do cenário aí de benefícios previdenciários? Nós tínhamos os benefícios por incapacidade, que era o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E que ficou por muitos anos essa modalidade de aposentadoria. E tínhamos também a aposentadoria especial. Tá? E tínhamos outros benefícios, que é o auxílio-acidente, enfim. Mas basicamente essas modalidades de aposentadoria. Com a reforma da Previdência, o que aconteceu? Depois de 13/11/2019, saiu de cena a modalidade, por exemplo, de aposentadoria por tempo de contribuição. É mesmo? Exatamente. Então, hoje você tem até uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria voluntária, tá? Mas que tem um tempo mínimo de contribuição para aquele segurado da Previdência Social. Só que eles encaixaram o fator idade no meio. Tá? Então, só para te dar um exemplo, hoje a aposentadoria que a gente conhece como aposentadoria voluntária, até uns também preferem chamar de aposentadoria por idade. No caso do segurado homem, do trabalhador homem, você tem que trabalhar até 65 anos de idade e ter no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. E no caso da mulher, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. São condições obrigatórias. São condições obrigatórias. Em que não era assim. Que não era assim não, porque você não tinha idade. Entendi. Você tinha um tempo mínimo a ser contribuído. Entendi. Que no caso do homem era 35 anos e no caso da mulher era 30 anos de tempo de contribuição. Isso foi o que mudou. Okay. E o que foi que mudou, que foi acrescentado além do tempo de contribuição, agora você tem a idade, como requisito de concessão da aposentadoria. Eu imagino que tiveram pessoas que estão para se aposentar e entrou o pedágio, vamos chamar assim. Exatamente, aí esse texto constitucional... Teve uma regra de transição, né? Perfeito, aí entraram as regras de transição dessas aposentadorias, por exemplo, por tempo de contribuição. Então hoje você tem, aí fazendo um resumo assim, bem superficial, nós temos hoje a regra de transição do pedágio de 50%, temos a regra de transição do pedágio de 100%, temos a regra de transição da pontuação, tá? E temos a regra da idade progressiva, que é assim conhecida, e também temos regras de transição aí, por exemplo, para aposentadoria especial. Tá? Puxa vida, quer dizer, quem tinha ali 34 anos de contribuição, com a mudança da regra, ele tem que seguir essas novas, para conseguir o máximo da aposentadoria possível, ele tem que trabalhar mais tempo, contribuir por mais tempo. Exatamente. Ou ter mais idade também, 65 para o homem. Por exemplo, esse caso específico que você trouxe, considerando um segurado que tem 34 anos de contribuição lá na data da reforma, que foi 13/11/2019, ele vai se encaixar, por exemplo, na regra de transição do pedágio de 50%. Porque faltava, na ocasião, 2 anos para ele se aposentar no caso do segurado homem. Sim. Então ele entra na regra do pedágio de 50%. Entendi. Agora, eu percebo também que depois que a pessoa consegue o benefício da aposentadoria após o tempo atual de contribuição, de idade, cumpriu todos os requisitos, o valor da aposentadoria é indexado em algum índice financeiro, inflacionário? Não é mais. Hoje, o que existe hoje, aliás, existe faz tempo isso, desde meados de 1999. É uma média dos teus salários de contribuição desde julho de 1994. Tá? Então, como é que são calculados os benefícios? O INSS ele pega todos os teus salários contributivos ali desde julho de 1994 e tira uma média desses salários. É evidente que esses salários eles sofrem atualizações através dos índices aí dos índices que são publicados pelo governo federal. Então, esses salários são atualizados, é tirado uma média e aquele valor dessa média é o valor do teu salário de benefício. E aí, depois disso, pós-reforma, por exemplo, da Previdência Social, você tem aí os coeficientes de cálculo das aposentadorias, né, que foi uma grande perda assim, financeira para os aposentados pós-reforma da Previdência. Porque eu, como sou leigo aqui, eu me sinto à vontade para perguntar.
eu não é da minha área, está longe disso. Eu já escutei pessoas falarem, eu me aposentei com 3 salários mínimos e hoje eu ganho 1,5. Isso existe? Não, não existe. É que antigamente, eu acho que nós estamos falando até antes da Constituição de 88, tá? Os benefícios, as contribuições em si eram vinculadas ao salário mínimo. Só que pós-reforma houve essa desvinculação. Entendi. Tá? Até na época, a gente está falando coisa de 20, 30 anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, surgiram diversas ações para revincular, né? Tornar vincular novamente o salário mínimo, né, dessas aposentadorias, dessas contribuições. E essas teses não acabaram passando aí no Supremo Tribunal Federal e manteve essa desvinculação. Então, não existe mais essa correlação de salário mínimo com cálculo de benefício previdenciário, por exemplo. Não sendo repetitivo, voltou a pergunta na minha cabeça. O que reajusta a aposentadoria? O valor da aposentadoria? Anualmente? O índice é dado pelo governo federal, né? É um índice dado pelo governo federal. Exatamente. Todo ano é publicado uma portaria em que você tem ali o parâmetro de reajuste daquele benefício. Tá? Que pode variar 3%, 4%, 5%. E além disso também são reajustados o salário mínimo e o teto da Previdência Social, que hoje é R$ 8.157. R$ 8.750. R$ 8.157. É o maior salário de aposentado no Hoje Brasil. ninguém se aposenta, 2025, ninguém se aposenta mais com R$ 8.157. Não mais. Não mais. E também você não pode contribuir acima disso. Entendi. É lógico que, pelo meu pouco conhecimento, mas de assuntos que eu já converso e amigos meus que se aposentaram, você acabou de me explicar, antigamente as pessoas estavam indexadas pelo salário mínimo. Exatamente. Por isso que fazem essas contas. Essas confusões. Desindexação. Isso. Levou a essas correções que é o governo federal que define. Exatamente, anualmente. Olha, a ideia da gente aqui é fazer perguntas que também me incomodam e às vezes tem a ver com a minha opinião. O reajuste, o último reajuste, por exemplo, que você deve ter conhecimento, quanto foi maior que a inflação? Não foi. Você sabe que eu não tenho de cabeça aqui, eu teria que dar uma olhada. Porque... Mas assim, pela tua... eu acho que foi algo na casa de 3,5% ou 4%, me desculpem se eu tiver errado esse dado, mas com certeza não mediu a inflação do período, né? Então, ao longo do tempo de aposentado, o dinheiro perde valor. Perde valor. O que nós percebemos na prática é um achatamento periódico, assim, que nós percebemos que é um achatamento do valor dos benefícios, né? Você vê que cada ano que passa as pessoas vêm recebendo cada vez menos o valor do benefício justamente porque não acompanha a inflação real do nosso país. A real. Né? Quer dizer que hoje os aposentados brasileiros, que já cumpriram a jornada, 65 anos, já pagaram sua hospedagem, não sei o quê, tem lá sua aposentadoria que é corrigida por índice eventualmente abaixo da inflação. Essa é real. Sim. Tá certo. Da inflação real, né? Não é o que a gente encontra no supermercado, né? Exatamente. Não dá para... A inflação que a gente vê na rua não é o que sai. Bom, mas são opiniões. Essa opinião é minha, senhores. Não se preocupe com isso. Muita gente tenta se aposentar sozinha. Eu nem sabia que podia isso. Dá ruim? Vale a pena? É arriscado. Tá? A recomendação é sempre a contratação de um profissional, sobretudo um advogado previdenciarista, para poder te auxiliar nessa jornada, né? E as pessoas têm feito isso cada vez mais sozinhas por conta da tecnologia. Hoje é muito fácil você requerer sozinho um benefício previdenciário, porque isso está tudo de forma online, né? Então o governo federal criou uma plataforma excelente até. O meu INSS, é isso? Exatamente, o meu INSS, apesar da instabilidade, o difícil é você conseguir acessar e aquilo funcionar. Entendi. Mas quando funciona, você tem bastante serviços ali disponíveis que o próprio segurado pode ir lá e requerer o benefício dele. Mas a recomendação não é essa, porque você imagina o seguinte, o INSS hoje, para ele conceder um benefício previdenciário, ele leva em consideração
um documento que se chama Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS do segurado. Tá? Então, se nesse CNIS tiver alguma irregularidade, o teu benefício já vai ser concedido de forma errada ou não vai ser concedido, ou você já não vai ter o seu direito reconhecido. Caramba. Tá? Então, vou te dar um exemplo clássico aqui, porque essa plataforma tem lá dentro um simulador de aposentadoria. Sim. Então, o segurado entra lá, põe a senha dele e dá uma olhada na simulação e muitas vezes o simulador diz que ele já tem direito de aposentadoria. Aí ele vai lá, requer o benefício sozinho e o benefício é indeferido. E depois não sabe por que foi indeferido. Mas aí depois você vai olhar o CNIS daquele segurado e você percebe, por exemplo, que tinha um determinado vínculo empregatício dele lá no passado que ficou aberto e não constava abaixo. Então o sistema, o robô, está contando como se aquele vínculo tivesse em manutenção até hoje, em vigor até hoje. Entendi. Então superdimensiona o tempo de contribuição daquele segurado e dá aquela falsa impressão de direito ao benefício previdenciário. E isso induz ele ao erro. Exatamente. Aí depois ele não sabe por quê. Mas por que meu benefício foi indeferido? Sim, o teu CNIS tinha uma inconsistência, tinha uma irregularidade que precisava ser sanada. E isso só o profissional habilitado ali com conhecimento técnico que vai saber identificar esses erros para corrigir esse CNIS. Então, nesse ponto, o advogado entra para voltar a descobrir o erro, corrigir e o cara ter sucesso na aposentadoria dele, é isso? Perfeito. Até porque, por exemplo, esse segurado, ele pode ter, no passado, trabalhado em alguma empresa exposto a algum agente insalutífero, que possa garantir, ele trabalhou 5 anos em determinada empresa exposto ao ruído, por exemplo, que é um agente físico. Tá. Esse período em que ele trabalhou nessa empresa exposto a esse ruído pode garantir o reconhecimento da especialidade da desse insalubridade período. dele. Exatamente. Então, aquele período de 5 anos, ele vai ganhar mais tempo de contribuição. Entendi. Tá? E isso não aparece, por exemplo, de forma automática para o INSS. Até tem um indicador lá no CNIS em que diz que aquele determinado vínculo empregatício existiu uma exposição a algum agente insalutífero. Tá? Mas ele precisa fazer prova disso. Então, qual é a prova? Então, ele tem que apresentar o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, que é o formulário hoje exigido para o reconhecimento da especialidade. Olha, é muito interessante isso, porque isso me remete a outras perguntas. Já houve uma época que tinham que buscar registro de empresas que faliram já, até fecharam. Isso existe ainda? Existe até hoje. Você está brincando? Não, o cara trabalhou há 40 anos atrás em determinada empresa e lá ele não tem registro ali, ou perdeu, sei lá, e vai atrás da empresa, não acha. É tempo perdido? Olha, em alguns casos, sim. Aquele tempo que ele trabalhou ali, suou a camisa. Ele tem que ter algum indício de prova, né? Se a empresa não existe mais, encerrou as atividades, o segurado ele tem que até tentar ver se achar algum contador da época, se esse contador está vivo, se tem os livros lá de registro guardados. Por isso da importância da carteira física ainda. Né? Porque acontece do segurado perder a carteira e aquele vínculo que não consta para o INSS, aí ele vai fazer uma consulta, por exemplo, na Caixa Econômica do Fundo de Garantia do extrato antigo para ver se esse vínculo constava lá, também não aparece, acontece. Não, é comum até, isso é bem comum. Você sabe que, não comparando, mas comparando um pouquinho, eu estou tentando minha cidadania portuguesa. Certo. Ok? Eu sou neto de português. E conversando com o advogado sobre isso, na época que o meu avô nasceu lá em Portugal, era tudo feito em igrejas. Sim. Isso está tudo em livros. Sim. E esse processo, além de caro, é demorado, que tem que ser buscado em livros, empoeirados lá, aquela coisa meio esquisito, né? Que você vai lá, aquelas letras escritas com caneta de pena ainda, não sei o quê. E para provar que o cara é meu avô, não sei o quê, às vezes tem um S no meio do nome, que eu tenho um Z ou vice-versa, já dá ruim e tal. Então, o cara com 65 anos de idade, tudo direitinho, ele pode estar correndo atrás de um passado que ele nem acha mais. Isso acontece.
Tá? Existem formas, aí, mecanismos... Não, é assustador, cara. Palavra de honra. Não, sim, porque... É meio... Nossa, é a coisa... É que deve ter... Olha, assim, eu vou continuar expressando a minha liberdade de opinião aqui por ignorância no assunto. A coisa parece que está montada de um jeito que é difícil. Se o cara não for bem organizadinho, é difícil se aposentar rápido, né? Ele tem que ter a sorte aí desse quinis estar, o que a gente fala na prática assim, extremamente redondo. Sem nenhum indicador ali. Isso é comum, isso não é que é comum, isso acontece. Tá? Por exemplo, geralmente, quem trabalhou em poucas empresas, aqueles funcionários que ficaram muito tempo na mesma empresa, as aposentadorias acabam sendo mais fáceis. Sim. Tá? Por conta daquela sequência de vínculos, sem a quebra de vínculo. Tem gente que trabalhou 40 anos na mesma empresa. Exatamente. Então, se torna mais fácil o requerimento da aposentadoria. E tem outras situações também, né, Zé? Por exemplo... Eu sou curioso com essas situações, porque eu acho muito interessante. É comum, por exemplo, que você comentou agora, o segurado ter trabalhado em determinada empresa, ele tem o registro na carteira e esse registro não aparece para o INSS. Então ele tem que ter a carteira ali, o comprovante daquele vínculo empregatício, para poder, no momento que ele for formular a aposentadoria, o pedido de aposentadoria no INSS, para ele comprovar aquele direito, aquele vínculo, aquele tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Outra pergunta. O empregado é descontado em folha, certo? Certo. E a empresa tem que repassar esse dinheiro para o INSS, eu estou certo? Perfeito. E as empresas já teve casos que não passaram. É super comum também. E como é que fica a vítima na situação? Então, o segurado aí, ele é o terceiro dessa relação. Então, ele não pode ser prejudicado por um erro aí... Ou por má fé, né? Por má fé cometido pela empresa. Tá? Então, o que vale, na verdade, é o que está na carteira dele. E o que vale também, mas vai falar assim, tá, mas aí não tem contribuição para o INSS. Como é que ele prova o salário de contribuição para o INSS? Isso, se a empresa não repassou o dinheiro. Por intermédio do Olerite. Por isso a importância também do segurado aí, que ninguém guarda isso, né? Vamos combinar. Mas aí porque se naquele período você comprova o vínculo, mas não comprova o salário, a carteira também serve como prova de salário, ok? Sim. Mas se você não comprova o salário, aquele período vai ser incluído no salário mínimo pelo INSS, no cálculo da tua aposentadoria. Então você vai ter um prejuízo financeiro muito grande. Exatamente. O cara ganhava X mais 1, passa a ganhar X menos 1 na conta da aposentadoria dele. Perfeito. Olha que interessante, só voltando um pouco na tua pergunta anterior, que a gente está falando se vale a pena correr o risco e requerer sozinho o benefício, né? Olha só que o que acontece também muito na prática é o seguinte: o segurado ele requer o benefício de aposentadoria, só que esqueceu de que no passado ele propôs uma reclamação trabalhista contra um determinado empregador dele. E ele obteve êxito daquela ação. E aquela ação, ela teve ali um aumento de salário. Foi reconhecido alguma ilegalidade no contrato de trabalho dele, que lá no final daquela reclamação trabalhista, aquela ilegalidade foi reparada, ele recebeu aquela diferença de salários que ficaram lá no passado. Em muitos casos, isso não aparece para o INSS, não vai estar lá naquele seu quinis. Então, quando você for requerer o benefício junto ao INSS, você tem que instruir o teu pedido, por exemplo, com cópia dessa reclamação trabalhista, para provar aí que existiu no passado o vínculo empregatício, que você propôs uma ação, que houveram diferenças salariais cobradas e que isso vai ter reflexo no teu salário de contribuição e, por via de consequência, na tua aposentadoria. Olha, só de eu ver até aqui a nossa conversa, eu imagino o tamanho dos abacaxis que caem na sua mesa. Que o trabalho teu é quase de arqueologia em alguns casos. Ah, sim, é um trabalho bem investigativo. Porque buscar dados, orientar a pessoa. Você está falando com pessoas de idade, na maioria dos casos. Sim. Ou com os filhos dessas pessoas, seja o que for. E, olha, mas tem que descobrir lá, apontamento aqui, acolá. Essas empresas que não repassarem imposto de renda ou a contribuição salarial, elas são penalizadas em algum momento? Ah, são penalizadas, né? Primeiro que elas sofrem fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho e nessa própria ação que é proposta pelo trabalhador,
ao final lá que você ganha ação, que você obtém o êxito, tem o trânsito em julgado, em que as partes apresentam o cálculo, quando esse cálculo é apresentado, já é prevista a verba contributiva da parte do empregador e a verba também que tem que ser paga da parte devida pelo empregado e pelo empregador. Né? Então, quando o empregador lá condenado ele deposita nos autos o valor da condenação, ele já deposita também as contribuições previdenciárias e depois disso, pelo próprio juízo ali trabalhista, transmitido, né, transferido para os cofres do INSS, essas contribuições. E o beneficiário recebe isso? O cara que não recebeu, já acertou a aposentadoria, ele já está resolvido o caso dele, baseado em X menos 1, que eu falei do salário mínimo e tal. Quando a empresa é punida e tem que devolver os cofres do INSS... Aí tem que pagar a contribuição. Sim, mas e o beneficiário? Ele de alguma maneira fica sabendo disso? Ele recebe esse dinheiro? Ah, sim, recebe. Tá. O valor da condenação. Lógico que tem muitas empresas... Em vida? Não, tem muitas empresas aí que ao final da reclamação trabalhista, em que nós chamamos de fase de execução, etc., muitas empresas falem, né, quebram, não têm condições de pagar essas condenações. Isso acontece. É o famoso ganha mais não leva. Isso acontece na... ganha mais não leva. É muito interessante a tua área, cara. Bastante interessante. Tem como se aposentar antes da idade? Ou isso é mito? Veja bem... o cara pagou 20 anos, quer parar. Então, vamos lá, se ele pagou 20 anos, ou ele pagou 20 anos no passado e está 10, 15 anos sem pagar. Isso. Ele consegue se aposentar agora? Sim, ele se encaixa, por exemplo, aí, pode se encaixar na regra de transição da aposentadoria por idade. Ah, mas o teu exemplo não vai ter a idade, né? Você falou que não tem a idade. Antes da idade. Antes da idade, não. Aí não vai ter jeito. Então, a pergunta direta que eu tinha deixado aqui, tem como se aposentar antes da idade ou isso é um mito? Isso é um mito. Tá. Agora, existem as aposentadorias não programáveis, tá? Que são os benefícios por incapacidade. Não por decisão própria. Exatamente. É por consequência de alguma situação. Lógico que ele vai ter que ter qualidade de segurado, vai ter que ter cumprido um período de carência mínimo, que é o tempo de contribuição mínimo exigido por lei, para ele ter direito àquele benefício, por exemplo, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Então, ali você não tem a idade, só que você apresenta um quadro de incapacidade, por exemplo, total laboral e permanente para o trabalho, tá? E então aquele risco social está coberto, que você vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Só que mesmo assim você vai ter que preencher os outros requisitos da lei. Né? Ela não te exige a idade, mas você vai ter que ter pelo menos aí 12 meses de carência, por exemplo, a não ser que seja decorrente de acidente do trabalho, etc. Então vamos deixar bem claro aqui. Ninguém se aposenta antes da idade, isso é um mito, a não ser em situações específicas. Exatamente. Não por vontade própria. Pós-reforma da Previdência, o requisito idade veio para ficar. Tá? É aquilo que eu te falei. Antes da reforma da Previdência Social, e aí entram as regras de transição, por exemplo, o pedágio de 50%, você não tem a idade. O pedágio de 100% te exige a idade, que é 57 mulher e 60 homem. Então, pela regra anterior, e também se você tiver o direito adquirido, você não tem a idade, mas se você tiver o tempo de contribuição, você se aposenta. Isso não ocorre pós-reforma da Previdência, por exemplo. Salvo as aposentadorias não programáveis, que é o caso dos benefícios por incapacidade. Vou te dar um exemplo hipotético aqui. Uma pessoa que trabalhou em determinada empresa, saiu da empresa, foi contratada por outra, saiu dessa, contratada por outra, mas aquela empresa lá atrás, ela ainda consta, não deram baixa no sistema. Eu vou falar sistema, porque eu não sei usar outra palavra nesse caso. Esse tempo que ela está... Isso tem como consertar? Entendeu? Mais ou menos. Sim, entendi, perfeito. Entendeu? É porque, assim, eu já vi casos de pessoas assim, a hora que foi se aposentar, eu falei, mas está aberto lá atrás, um negócio de 20 anos atrás, não deram baixa no sistema, sei lá, ainda não aparece no QNIS, que eu falei... Foi o que eu te disse agora. Então, às vezes a pessoa vai lá no simulador de aposentadoria, ela fala, nossa, eu tenho 40 anos de tempo de contribuição, vou requerer o meu benefício, e não vai conseguir a aposentadoria.
Justamente porque tem aquele vínculo lá atrás que está em aberto e ela precisa apresentar o documento comprobatório para o INSS de que houve a extinção daquele vínculo, né, do encerramento daquele contrato de trabalho. Então, como é que ela prova isso? Por exemplo, com a carteira de trabalho, com o termo de rescisão do contrato de trabalho, ou talvez um extrato do fundo de garantia daquela empresa. Olha, quanto mais eu converso, mais eu me interesso. É um tema muito interessante. E a tal da aposentadoria por invalidez? Funciona? E quem consegue? Funciona, só que é um dos benefícios que sofreram muito pós-reforma da Previdência Social. Mas essa reforma veio para atrapalhar, hein? Veio. Desculpa são regras o comentário leigo aqui. Mas são bem rígidas. Mas a ideia é essa, é um bate-papo descontraído mesmo. Só para você ter uma ideia, tá? Antes da reforma da Previdência, quando você apresentava ali um quadro de incapacidade total e permanente para o trabalho, que te daria o ensejo à antiga aposentadoria por invalidez, por exemplo, quando você se aposentava, como é que era feito o cálculo dessa aposentadoria? Então você era o cálculo da média dos teus salários desde de julho de 94 ali para frente, e aí você recebia 100% dessa média, podendo descartar aí os 20% salários menores que compunham ali o teu período básico de cálculo. Tá? Então, agora, após a reforma da Previdência, o cálculo da tua aposentadoria passou a ser proporcional ao teu tempo de contribuição. Então, hoje tua aposentadoria por incapacidade permanente, ela começa em 60% da média. Então, vamos lá. Você me deixou mais uma brechinha para entrar com uma pergunta que me veio à cabeça. 5 anos de registro. Certo. Ok? Ok. Registrado, bonitinho, empresa recolhendo a contribuição, tudo belezinha, registrado, papapá. Pumba! Sofreu um acidente e ficou incapaz para o trabalho. Ele vai se aposentar baseado em que valor? Nesses 5 anos? Exatamente. Ele vai pegar a média. Imagina que ele só tem essas contribuições. O cara com 35 anos de idade, 40 anos de idade. Sim. Se ele tiver só aqueles 5 anos de contribuição, aqueles salários é que vão compor a média do cálculo da aposentadoria dele. E essa média ainda vai sofrer a incidência de um coeficiente de cálculo de 60%. Negativo? Não. É 60% dessa média. 60%? Exatamente. É isso. Então, o desfalque, teve um desfalque muito grande pós-reforma da Previdência para os benefícios por incapacidade. Então, esse, inclusive, é um ponto cuja constitucionalidade da reforma, neste ponto, está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Porque o que aconteceu? Se você olhar o cenário atual de aposentadoria por incapacidade permanente, é mais vantajoso você continuar afastado pelo INSS recebendo o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, do que se aposentar por invalidez. Vai ter uma perda financeira muito grande. Caramba! Então, a legislação, ao invés de beneficiar, vamos dizer assim, aquele segurado pagando um benefício mais justo para aquele segurado no momento de vida que ele mais precisa, porque ele não vai conseguir mais trabalhar, concorda? Porque ele está incapacitado. Esse é o exemplo que eu estou buscando. Agora, no momento de vida, de situação ali de risco social que ele se encontra, ele vai ter um valor menor do que se tivesse... Então, essa é uma das incongruências que existe pós-reforma da Previdência e cuja constitucionalidade, repito, está para ser definida aí, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo, também fictício, mas esse não é fictício, esse eu conheço. Trabalhador, mão de obra, andando de bicicleta, teve um acidente com uma moto e sofreu lá uma lesão que incapacitou de exercer a atividade dele. Ele não está conseguindo isso não é uma consulta, é uma pergunta que você responde se quiser, mas que ele não simplesmente nega, ele diz que ele está apto para o trabalho. Isso, a perícia tem algum critério muito técnico, muito avaliativo mesmo? É um exame sofisticadíssimo para dar aquela perícia
tão embasada, ele consegue recorrer a isso? Ele consegue recorrer sim. Ele tem que aí procurar um profissional especializado, porque se ele já houve a negativa Isso. perante a Previdência Social, se já houve o parecer desfavorável da Perícia Médica Federal, então ele pode até interpor um recurso administrativo para o Conselho de Recursos da Previdência Social, mas que não é necessário ele esgotar também essa via administrativa, mas o que vai restar para ele vai ser o ajuizamento da ação, de uma ação previdenciária, pleiteando a concessão desse benefício. Se ele tem toda a prova ali, os exames, relatórios médicos que comprovem esse quadro de incapacidade para o trabalho, ele vai ter que acabar judicializando, não tem outra alternativa. E pela tua experiência, o índice de ganho de quem entrou com ação contra o INSS pela negativa do auxílio-doença, o afastamento, é alto ou é baixo? O INSS costuma perder? Eu não tenho esses dados, mas... Ô Zé, mas eu posso te dar por experiência, assim, você consegue reverter muitas vezes essas situações, assim, justamente porque no começo da pergunta que você falou, mas qual que é o critério? Às vezes não tem critério essa avaliação. Às vezes o segurado ele passa por uma avaliação pela Perícia Médica Federal e depois ele chega no escritório e comenta isso, né? Pô, mas o médico nem me olhou, nem fez nenhum exame clínico. Tá? Então, isso é uma queixa assim, generalizada. Ainda mais agora, depois que eles criaram esse sistema de Ateste-Med, que os benefícios por incapacidade são concedidos de forma remota, né? O INSS não tem feito mais, só em alguns casos, ele não tem feito mais a perícia presencial ali, né? Aquela olho no olho, e o teste físico. Então, por exemplo, você pega um segurado que tem um problema de coluna, por exemplo, que tem testes específicos para problemas na coluna. E esses testes não são feitos. E aí, como é que fica? Uau! Interessante. Trabalhei por conta própria sem carteira. Posso me aposentar? Você trabalhou por conta própria, mas o sistema é contributivo. Eu vendi balinha na rua. Então, existe algum auxílio social do governo para esse tipo de caso? Assim, se você tem hoje você tem a lei orgânica da assistência social. E dentro dessa lei orgânica... Está dentro do INSS isso? O benefício é concedido e gerido pelo INSS. Tá, ok. Tá, mas ele entra na parte de assistência social. Então, e você tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Tá? Então, esse segurado, se ele for, por exemplo, pessoa com deficiência, ou ele for maior de 65 anos e também preencher o requisito da miserabilidade, que a renda per capita familiar dele tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Familiar? A renda per capita familiar. A soma de todas as rendas tem que dar menos que o salário mínimo. Exatamente, a média. 1/4 do salário mínimo. 1/4? Essa regra, vamos lá, essa regra da miserabilidade, ela não é uma regra muito rígida. Tá. Então, ela sofreu uma flexibilização aí por conta de um julgado no passado do Supremo Tribunal Federal. Então, na análise de cada caso, tem que se ver, estudar realmente a situação econômica daquele segurado, daquele trabalhador. Quer dizer, então vamos lá. Trabalhar por conta própria sem carteira não garante quase nada, a não ser que o cara se encaixe em lei em situações muito específicas. Situações de vulnerabilidade. Só em vulnerabilidade. Agora é o seguinte, ele pode ter trabalhado vendendo bala na rua e pode ter contribuído como contribuinte individual. Autônomo, né? Natural. Então aí ele vai estar ali protegido pelas modalidades de aposentadoria que existem hoje. Pelo sistema previdenciário. Quem parou de pagar, pode voltar a pagar? Deve pagar, né? Não, vamos lá. Pagou 10 anos. Certo. Aí, sei lá, parou de pagar. E trabalhou, fez fazer bico, foi dar consultoria, foi fazer qualquer coisa e parou de recolher. Abriu um buraco de 5 anos. Ele começa a contar, ele tem que pagar os 5 para trás? Ele pode pagar os 5 anos para trás. Ou ele pode continuar dali? Aí fica a critério, vai depender da condição... Vai dar uma consequência lá na frente. Exatamente, né? Vai dar uma consequência e vai depender da condição econômica, porque não é todo mundo que talvez tenha esse recurso
de recolher esses últimos 5 anos em atraso para a Previdência, pagar essas prestações em atraso. Entendi. Né? Então, se ele não tem condições de pagar esses retroativos, esses recolhimentos em atraso, ele tem que pagar dali para frente. Até porque a ideia de se pagar o sistema... Para pagar o INSS é para você garantir pelo menos que você tenha algum benefício não programável, porque você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Imagine se você fica doente, hoje você tem força de trabalho, você tem saúde, agora você vai envelhecendo, as coisas vão ficando mais complicadas, às vezes não consegue recolocação no mercado de trabalho, ou fica doente, sei lá, tem um AVC com graves sequelas. Se você não estiver pagando nada, se você não tiver qualidade de segurado, nenhum benefício vai ser devido. Eu conheço algumas pessoas que são profissionais autônomos, prestam serviço, têm informações, vou falar um dentista, outra coisa qualquer, paga lá o INSS, se aposentou, vai ganhar aí perto de R$2.000, sei lá, e ele não pode parar de trabalhar, porque a renda do INSS, da aposentadoria dele, não paga a vida que ele tem, porque ele trabalha. Certo. Então fica uma coisa tão desbalanceada que a brincadeira que eu até fiz com um amigo meu sobre isso, falou que o INSS me paga, não paga o condomínio de onde eu moro, mas que ele ganhou fruto da profissão dele, não foi pelo INSS. Então, realmente, eu estou formando opiniões aqui, estou me assustando com o INSS. É que é o seguinte, eu estou achando tão injusto. Hoje os benefícios previdenciários ele tem um teto. Tá? Ninguém pode, hoje em 2025, no cálculo dessa média, receber mais de R$8.157. Então, você não acha que essa estrutura toda abriu muito as portas para a Previdência Privada? Sem dúvida, mas a Previdência Privada está aí e deve ser aderida para quem tem condições. O sistema não te proíbe isso. Eu sei. Então, para quem é autônomo, por exemplo, tem um padrão de vida alto, ele não pode querer se aposentar e depender exclusivamente do benefício previdenciário, que não vai manter aquele padrão de vida dele. Esquece, isso não vai acontecer. O INSS é subsistência. Tá? Então, vamos pegar a filosofia do INSS, pegar essa última frase sua. Ela é baseada na manutenção mínima do ser humano. Mais ou menos isso. É isso? Seria para manter... não é para manter padrão de vida. Não, mas padrão de vida é outra coisa. Aí depende de investimento, depende... E gerenciamento financeiro. Exatamente, de outras alternativas fora a Previdência Social. A Previdência Social ali, ela está para te garantir o básico. Para não te deixar vulnerável numa situação de vida naquele momento que você precisa, uma situação de risco. Risco social que você precisa, ou no caso da velhice, no caso da incapacidade, por exemplo. Então, tá para prover o mínimo ali, do básico da tua vida. Vamos falar da grande maioria da população. Eu acho, calculo, imagino, que boa parte, talvez 80%, 90% da população, acaba se aposentando por um mínimo. Porque só trabalhou e contribuiu, e dali para frente ele para de trabalhar porque ele se aposentou, envelhece, e o custo de vida fica desproporcional ao que ele recebe de aposentadoria. Vem custo com medicação, custo com exame, não sei o quê, alimentação, subsistência, não sei o quê. Parece, uma fotografia que eu tirei da vida, que quase que os pais voltam a ser filhos. Porque acabam tendo que depender dos filhos para poder somar a renda dele, para poder pagar as contas. Pagar luz, pagar... Não é luxo, não. Comida, remédio. É o básico, a sobrevivência. É o básico. Então, assim, o básico parece que está abaixo da linha da necessidade. O básico que o INSS garante, mesmo falando dos 8.000, que é o máximo, os 1.000 e pouco lá... É o seguinte, né, Zé? O INSS garante até 8.000, mas você só pode pagar até esse teto. A tua contribuição previdenciária... ela também deve respeitar este teto. Tá? Então, por exemplo, você pega hoje pessoas que têm cargos altos em empresas, aí, executivos que ganham, sei lá, 30, 40, até 50 mil reais por mês. Tem gente que ganha muito mais que isso. E só que se você pegar o olerite dessa pessoa, você vai ver
que a contribuição previdenciária está limitada ao teto de 8.157. O desconto que ele vai ter em folha da parte aqueles que compete 40 a ele. e pouco vão virar 8 no final. Exatamente. Então... Olha, a coisa é tão complicada, eu vou falar isso como leigo, né? Eu acho tão complicada que as próprias empresas hoje já fornecem planos de previdência privada, junto aos altos executivos, essa coisa toda. Mas nós estamos falando de uma classe privilegiada. Eu estou falando de brasileiros, né? Quer dizer, realmente é bastante forte, assim. O auxílio é tão básico que, como eu acho que vai para a maioria das pessoas, as pessoas realmente... Por isso que acontece, em muitos casos, de a pessoa se aposentar e continuar trabalhando. Isso que as regras permitem isso, que você, aposentado, continue trabalhando e a contribuição é ainda obrigatória. Ótimo. Essa contribuição também não... Ótimo insight. O cara aposentou, ok? Pegou lá o 1.000 e lá. Ele quer continuar trabalhando. Ele se registra de novo ou continua pagando no INSS? Ele pode registrar, ele pode continuar registrado. Sim. Então, ele, por exemplo, ele trabalha na empresa A. Aí ele se aposenta por esta empresa A. Ele pode continuar trabalhando e contribuindo para o regime geral de previdência. E o autônomo é a mesma situação? Mesma situação. Cumpriu o prazo de aposentadoria. Se ele quiser continuar trabalhando, por exemplo, um prestador de serviço, essa contribuição é obrigatória, ele vai ter que continuar pagando o sistema, o regime geral de previdência. Tá? A não ser o facultativo, porque aí o facultativo ele não exerce atividade remunerada. Tá? Porque aí que tá, né? Você exercer atividade remunerada é um fato gerador de contribuição previdenciária. É verdade. Entendeu? Então é devido, aquilo é obrigatório. Tá? Então, agora, se você não exerce atividade remunerada, mas eu quero pagar o INSS, paga como facultativo. Então, vamos lá. Uma pessoa que não trabalha pode pagar INSS? Pode. Ela vai pagar como facultativo. Como facultativo. Isso dá direito à aposentadoria? Normal, tranquilamente. E ela pode escolher o teto que ela quer receber? Sim, ela vai pagar ali de acordo com o que ela comporta pagar naquele mês, né? Então, vamos lá. Olha... Eu posso falar isso, então, problema meu. Uma pessoa que nunca trabalhou, mas é esposa de um homem rico e paga lá no máximo. Essa pessoa que nunca trabalhou na vida, porque era bancada pelo marido, é um caso, pode ser ao contrário também, não sou machista nesse aspecto. Ela pode receber o máximo sem nunca ter trabalhado na vida. Sim, porque ela pode ter contribuído como facultativa e ter recolhido sobre o teto. Ela recolhe sobre o teto previdenciário, então lá no cálculo da média dela, pode ser que a média alcance o teto. Então, pode ocorrer sim, porque o sistema, Zé, é contributivo. Tá? Sim, entendi. Ele não tem... É quase uma poupança. Não, ele não... Não é uma poupança, mas eu entendi, é uma contribuição. Exatamente. Então, você paga ali conforme a tua capacidade econômica. Sempre respeitando o piso, que é o salário mínimo, e o teto. Agora, no caso do trabalhador, do empregado, por exemplo, ele não tem essa escolha, porque a contribuição dele vai ser de acordo com aquele salário que ele recebe dentro da empresa. Ótimo, me levou uma outra pergunta. Quem define o valor da contribuição? A empresa pelo salário que paga para o cara ou por opção do empregado? Então, assim, nós falamos do executivo que a empresa contribui pelo máximo. Quem define esse valor, esse valor da contribuição? É o rendimento do cara como empregado ou é ele que decide isso? Não, é o rendimento dele. Existe uma vinculação aí. Por exemplo, ele ganhou um salário de R$3.000 e aí ele falou, não, eu quero que o meu empregador pague sobre 5. Não pode. Tem regrinhas para tudo isso. Exatamente, tem que observar aquilo que ele recebe. Eu ouvi há pouco tempo, eu vou falar agora sobre revisão da aposentadoria. Antes de falar disso, eu li, alguém comentou comigo, revisão da vida toda. Existiu essa conversa, né? Existiu e ainda existe. O que é revisão da vida toda, cara? Olha, basicamente assim, se você
como é que eram feitos os cálculos da aposentadoria antes da reforma? Tá? Então você tinha a média dos teus salários de contribuição que se iniciavam ali desde julho de 94. Só que para aquele trabalhador que trabalhou, por exemplo, contribuiu na década de 70, essas contribuições foram descartadas. Ok? Ok. Então surgiu essa tese para justamente poder pegar todo o histórico contributivo daquele trabalhador e incluir no cálculo da média. Tá? Porque lá no passado, em 99, teve uma pequena reforma da Previdência, uma pequena não, houve uma reforma também da Previdência, e aí houve alteração da forma de cálculo desses benefícios. E o cálculo limitou-se à média dos salários de julho de 94 para frente. Só que a regra permanente, que estava em vigor pós essa reforma que teve, previa que o segurado poderia usar todo o histórico contributivo dele. Então, peraí. Então, se eu estou vinculado ao regime antes da reforma, o meu período básico de cálculo da aposentadoria só pode ser de julho de 94 para frente. Mas para quem entrou depois de mim, começou a contribuir para o regime, filiou-se ao regime geral, depois dessa reforma, aí pode usar todo o histórico contributivo dela. Tem algo que está errado. Foi quando surgiu a tese da revisão da vida toda. Vida toda por quê? Porque permite que aquele segurado faça um recálculo da aposentadoria dele, considerando todo o histórico contributivo dele. Então essa tese sim existiu, tá? Ainda não transitou em julgado este processo no Supremo Tribunal Federal, mas a tese já não passou. Foi julgado desfavoravelmente por conta de um julgamento de outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, deixa eu entender. A revisão da vida toda, ela de verdade, ela está ainda num processo de ser julgada. Mas sem expectativa de êxito. Tá. Por Mas conta... então ela não, na prática real, não está nada acontecendo sobre isso. Ninguém está passando por um processo de revisão da vida toda. Não. Isso? Ninguém. Ninguém. Porque não está decidido isso. Porque aí eu caio na pergunta que eu queria fazer mesmo. Quando o cara pede a revisão da aposentadoria, quem pode pedir? Complicou mais? Essa pergunta é muito boa. Dá para ganhar mais? Zé, essa pergunta é excelente, é muito pertinente. E é até bom a gente ter a oportunidade de comentar sobre isso. Que bom, fico feliz. Porque o fato de você ter uma aposentadoria, um benefício concedido pelo INSS, não te garante uma revisão automática do seu benefício. É comum esse tipo de dúvida, tá? Então, por exemplo, o segurado, ele recebe a aposentadoria há 5 anos. Olha, eu já estou recebendo essa aposentadoria há 5, 6, 7 anos, está na hora de eu pleitear uma revisão junto ao INSS. Não existe revisão automática de aposentadoria. Revisão presume-se alguma ilegalidade cometida no ato de concessão da aposentadoria ou surgimento de alguma tese baseada numa interpretação de alguma lei que foi aplicada naquele caso em concreto na aposentadoria daquele segurado. Tá? Então, e por que tem essa percepção? Porque os reajustes anuais são dados pelo governo, não acompanham a inflação real. Então, aquele segurado vai tendo uma perda do poder aquisitivo de compra daquele benefício e fica preocupado e fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar o valor dessa minha aposentadoria, porque daqui a pouco eu não consigo comprar mais nada. Mas não existe revisão automática de benefício, então, tá? Que fique claro isso. O sistema não vai ligar para você e dizer, olha, sua aposentadoria foi revisada. Você tem que correr atrás. Não, você tem que verificar se no ato de concessão da sua aposentadoria teve alguma irregularidade, alguma ilegalidade praticada pelo INSS. Por exemplo, o INSS deixou de incluir no período básico de cálculo da tua aposentadoria algum salário de contribuição. O INSS deixou de reconhecer algum período tido como especial, que você trabalhou exposto a algum agente insalutífero, algum agente químico, físico ou biológico. Tá? Por exemplo, no caso do segurado homem que prestou serviço militar obrigatório, se você não apresentou esse documento lá atrás e o INSS também não viu, você ficou sem aquele 1 ano de tempo de contribuição na tua aposentadoria, por exemplo. E aí isso pode impactar negativamente no valor do teu benefício. E tem tido resultados bons essas revisões? Você tem? Eu gosto de estatística, desculpa. Saber mais ou menos assim, porque eu percebo que o sistema não facilita em nada. Percepção minha. Não é do meu convidado. E aí, assim,
Tem você que acompanha imagino, vários casos, as pessoas que entram com a famosa pedido de revisão de aposentadoria têm tido sucesso? Tem que provar tudo isso? Exatamente, você tem que fazer a prova daquele seu direito que foi suprimido lá atrás. Né? Então... Tem gente que passa pela vida e não descobre, né? Não descobre isso. Por isso da importância aí da contratação de um profissional especializado para isso. Porque requerer benefício previdenciário não é brincadeira, Zé. É um benefício que você vai receber ali o resto da sua vida. É verdade. E para muitas pessoas aquela é a única fonte de renda que ela possui. Exatamente. Não estou falando nem de salário, estou falando de renda. Exato. É sobrevivência. E aí, nesse caso de ganho, aí eu torço para todo mundo que estiver fazendo isso, o cara pode até passar por uma correção positiva da aposentadoria dele. Sim, se alguma ilegalidade cometida, o INSS ignorou algo que deveria ter considerado lá na concessão do benefício e não considerou, o exemplo clássico que eu dei aqui, do próprio tempo de contribuição de alguma empresa que aquele segurado trabalhou, que foi empregado e aquele tempo não foi considerado na aposentadoria dele, ele pode pleitear isso judicialmente. Né? Pode também pleitear, porque o INSS te dá essa possibilidade de pleitear a revisão administrativa. Entendi. Tá? Mas aí você tem que fazer prova daquilo, tem que fundamentar, você tem que apontar onde está o erro. Okay. O INSS não vai chegar simplesmente e revisar todo o teu benefício para achar algum erro que ele tenha cometido. Deveria ser assim, mas na prática nós percebemos que não é. Como o tempo passa rápido, eu percebo que esse assunto do INSS merece continuação. A gente já está dando aqui 1 hora de podcast e eu ainda tenho algumas dúvidas, algumas não, eu tenho todas as dúvidas, tirando as que foram resolvidas hoje aqui. Eu vou te fazer a última pergunta, só para a gente caminhar para isso. Vale a pena pagar o INSS por conta própria ou é jogar dinheiro fora? Vale a pena pagar. Se você é contribuinte individual... A gente meio que respondeu isso, né? Exatamente. Você tem que pagar o INSS para te garantir o mínimo de renda, de subsistência no momento em que você mais precisar. Sobretudo se você é um trabalhador que não tem condições de fazer uma previdência privada, contratar uma previdência privada, fazer investimentos, né? De repente entrar no mercado de renda variável, não sei, comprar imóveis, viver de renda, de aluguel. Se o INSS é a única opção que te resta, você deve contribuir por uma questão... É irônico, né? Mas aposentar é quase um pesadelo, não é mais um sonho, né? É irônico. Porque nós vivemos aí um período de estabilidade muito grande, fiscal, né, de governo, então isso gera muita insegurança. As pessoas, cada dia que passa, ficam mais preocupadas com isso e as regras mudam. Ah, certo. Você até pode planejar a sua aposentadoria. Existe hoje a figura do planejamento previdenciário para você obter o melhor benefício lá na frente. Só que aí você não sabe o que vai vir amanhã. É verdade. Bom, eu vou... Não acabou o assunto. Aliás, esse assunto acho que não acaba. Porque eu tinha muitas dúvidas, eu tenho ainda várias dúvidas. Outro dia saiu uma notícia sobre fibromialgia, que a gente nem teve tempo de perguntar aqui. Não tivemos, infelizmente. Então eu acho que eu vou fazer uma coisa que merece esse assunto. Dependendo do meu convidado, a gente vai conversar, da gente abrir um canal mensal aqui para que a gente possa abordar o INSS. Porque nós estamos falando de quantas pessoas estão aposentadas no Brasil. Nossa, Zé... Nós estamos 202 milhões de habitantes. 220 Qual a população milhões. É ativa hoje trabalhando, nós estamos batendo em 100 milhões aí. Eu não tenho essa estatística, eu posso trazer numa próxima oportunidade, mas é um dado interessante, sim, posso trazer para podermos debater isso. Então, senhoras, eu vou deixar o doutor Rodolfo colocar as últimas palavras dele nesse bate-papo de hoje. E já meio que decidindo aqui, pensando em criar no Zé Café um canal, o INSS. Vale a pena, porque eu vou te falar, eu estou realmente impressionado com essa coisa o sonho de muita gente é se aposentar.
E eu conheço muito aposentado que não parou de trabalhar, porque a aposentadoria não garante a subsistência dele. Então, doutor Rodolfo, fique à vontade para as suas considerações finais e vamos ficar com essa ideia do canal INSS. Zé, muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu acho que a consideração final é essa, agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco do INSS, das regras de aposentadoria. Lógico que tem muito assunto para abordar. Nossa! Né? Nós tem a questão das pessoas com deficiência, Nossa. Por exemplo, dessas crianças que têm TDAH, que tem transtorno do aspecto autista. Nós podemos falar também de recolhimento de contribuição em atraso, que nós damos uma pincelada aqui, que você fez uma pergunta, aí pode recolher os 5 anos, não pode? Mas será que o recolhimento desses últimos 5 anos vai ser considerado no cálculo da minha aposentadoria ou não vai? Enfim, tem muitas questões abrangentes aí relacionadas ao INSS, ao direito previdenciário em si. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado você. Então, senhores, eu considero que esse assunto não acabou. Alguns papos que eu tive aqui, o assunto se esgotou, mas esse assunto estava longe da minha compreensão da complexidade que se trata o INSS. Vamos falar de aposentadoria em geral, todas essas questões que envolvem. Existem sempre os dois lados, né, da moeda. A gente sabe também que tem muita gente. Nós tivemos recentemente uns probleminhas de descontos indevidos, essas coisas todas, né? É um outro assunto, um pouco mais político, talvez, mais polícia, não sei. Mas não vai abordar aqui. Bom, então eu queria agradecer muito a presença de vocês que vão nos assistir, agradecer muito a gentileza do Dr. Rodolfo ter vindo aqui, gentilmente, abriu o espaço na agenda dele. Foi difícil pegar esse homem, viu? Foi difícil, o cara é ocupado. Imagina os abacaxi que ele descasca. Mas eu quero agradecer mais uma vez e espero ter levado parte das informações que estão ligadas ao INSS, mas talvez com o compromisso de abrirmos aqui o canal INSS. Talvez a gente faça até uma live um dia, quem sabe, com perguntas abertas para todos. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos, pedir que nos sigam, que compartilhem esses vídeos e sempre aproveitem as informações, que a ideia é sempre trazer qualidade para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Está encerrando mais aqui um podcast Zé Café. Muito obrigado.